Paulo Roberto Costa, superintendente de produção da Bacia de Campos. Foi devido ao trabalho, ao empenho. É um dia realmente de muito orgulho, muita satisfação. Nós aqui, principalmente da região de produção do Sudeste. Esse contrato ele se inicia no início de janeiro de 2011. Paulo Roberto Costa foi trazido de carro do aeroporto Afonso Pena para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Chegou por volta das 9 da noite. Ele não estava algemado e foi levado direto para a carceragem. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, foi preso na Operação Lava Jato há exatamente 3 anos. Àquela altura, o Brasil ainda não imaginava as proporções da corrupção envolvendo a empresa. Fundada em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, no embalo do slogan "O petróleo é nosso", a Petrobras já deu muito orgulho ao Brasil. A companhia cresceu rápido nas atividades de exploração, produção e venda de petróleo e se tornou grandiosa, com projeção no mundo inteiro. Usando o verde e o amarelo da nossa bandeira, desbravou nossas terras e nosso mar. Mas um grande esquema criminoso mudou a imagem patriótica que, por gerações, foi associada ao nosso petróleo. Empreiteiras, políticos de diversos partidos e funcionários da Petrobras promoveram assaltos à empresa. A Petrobras foi vítima de um grupo que realmente nos envergonhou. Desdobramentos da Lava Jato revelaram ao Brasil o que acontecia lá dentro. O Arquivo N é dedicado à Petrobras, que, para o bem e para o mal, marcou e marca até hoje a história do Brasil. A história da Petrobras, ela se confunde o tempo todo com a história do Brasil, mais especificamente com a história da política no Brasil, né? Como a gente faz política. Presidente, mostra a mão primeiro. Entra não. Mostra a mão. Eu entendo que a Petrobras, ela, independentemente da condição em que ela esteve, ela sempre agiu e procurou agir em prol da sociedade brasileira. Acampamento de sonda chamando acampamento base câmbio. O século XX foi o século do petróleo, né? Eu sempre falo que contar a história do século XX tem várias maneiras de ser contada. Talvez a mais interessante é através do petróleo, né? Através do petróleo você conta os grandes guerras, as derrubadas de governo. E o Brasil tem fome de petróleo. Mais petróleo. Não importa onde ele esteja. A história do petróleo brasileiro teve um personagem marcante: o escritor Monteiro Lobato. A grande aventura de Lobato como homem de negócios foi com o petróleo. E em 1931, inaugura a Companhia Petróleo do Brasil. A luta pela exploração do petróleo iria consumir 10 anos da vida do escritor, todo o seu dinheiro e o capital de milhares de pessoas. Sem encontrar petróleo, Lobato se convence de que o país estava tendo seu desenvolvimento boicotado por grandes companhias estrangeiras. Percorre todo o Brasil criticando a política em relação ao petróleo e manda cartas ao presidente Getúlio Vargas, denunciando as manobras dos trustes petrolíferos. Uma dessas cartas acaba provocando a sua prisão, depois de condenado por um Tribunal de Segurança Nacional. Em vez de furar terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra. Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis no caldeirãozinho do petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro de outra maneira, que desça de forma de esmola. Infelizmente, ele não encontraria petróleo. Ele estava certo em várias coisas, eu acho. Ele estava certo, por exemplo, quando ele achava, né,
que o governo não deveria se meter tanto se empresários, empresas, né, privadas se cotizassem, abrissem fundos e financiassem pesquisa de petróleo, como aconteceu, como foi desenvolvida toda a indústria nos Estados Unidos. A Petrobras, ela foi criada por um decreto, né, pelo Getúlio Vargas, lá em 53, começa a operar em 54, e é muito curioso como aquilo aconteceu, né? Teve movimento, o petróleo é nosso. A campanha O Petróleo é Nosso tomou os lares, as cidades, o país. E não parou até que o presidente Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953, assinasse a fundação da Petrobras. O Getúlio não pretendia criar uma empresa estatal, que a exploração e produção fosse exclusiva do Estado, mas que também ele pensava em permitir que privados pudessem se associar à empresa. Esta é a história de homens valorosos, heróis anônimos que trabalham no deserto de Barreirinhas, na foz do Amazonas, no Nordeste, no Sul, no Brasil Central e no Oceano Atlântico. Mas aquele discurso, tanto da esquerda quanto da direita, a UDN, na verdade, fazendo uma tremenda oposição ao Getúlio, aproveitou a história, não, o petróleo é nosso, e, curiosamente, deixou de lado o aspecto liberal, né, pelo menos econômico, que, em tese, a UDN representaria, e se associou aos movimentos de esquerda e também os militares das alas nacionalistas que pediam que fosse só uma estatal. O Brasil tem fome de petróleo. E a sua busca constitui um eterno desafio à coragem, perseverança e tenacidade. No dia 12 de outubro, foi quebrado o tabu de que a Amazônia não tinha petróleo. Contato. A Petrobras, ela acaba se tornando meio que um reduto militar. A petroquímica está em plena expansão no Brasil e é mais um notável empreendimento dessa indústria que o presidente Costa e Silva inaugura em São Paulo para produzir em 71 700 mil toneladas de produtos básicos para o Brasil. Mesmo fora do regime militar, né, a partir de 64, muitos dos presidentes da Petrobras foram militares. O primeiro deles, né, que foi designado inclusive pelo Getúlio Vargas, um general, né, Juraci Magalhães. O petróleo era tratado, e a Petrobras passou a ser tratada como um tema de relevância nacional, de segurança nacional. A Petrobras terá sua sede definitiva na Guanabara com a compra de um terreno situado à Avenida Presidente Vargas. A construção do edifício sede da empresa será investimento oportuno, porque evitará que a Petrobras continue a pagar aluguéis que se elevam a mais de 100 milhões de cruzeiros anuais. Curiosamente, a Odebrecht foi a construtora que ergueu o prédio da Petrobras, aquele que tem os quadrados ali na Avenida Chile. Petróleo e Brasil se unem numa só expressão feliz. Petrobras. Exemplo brasileiro para as grandes nações do mundo. A relação das empreiteiras com governos e com a Petrobras, mais especificamente, ela é muito antiga. O Costa e Silva, na década de 60, ele assina um decreto, ele faz uma reserva de mercado para que todas as obras, né, de engenharia, as grandes obras de engenharia, sejam feitas por empresas brasileiras. E aí que as empresas que eram médias, né, pequenas e médias, aí elas se tornam grandes potências. Nos estaleiros da Ponta da Areia, em Niterói, o ministro Costa Cavalcante das Minas e Energia, representando o presidente Costa e Silva, assiste o lançamento ao mar da plataforma Petrobras Primeira. Unidade inicial de uma série, esta plataforma vai permitir a perfuração pela empresa estatal da crosta submersa até uma profundidade de 3.600 metros. A Petrobras Primeira vai operar no começo na costa do estado do Espírito Santo. Esse movimento
terra, mar, certamente foi um marco muito importante na atividade exploratória de petróleo no Brasil. Enfim, todo um processo diferente, né, tanto tecnológico quanto técnico. Ficou claro para mim que a Petrobras ela vai tomando importância, ela vai se tornando maior, mais rica, porque ela se torna uma produtora de petróleo também, né? Não só uma refinadora, mas uma produtora de petróleo. Ela vai tendo negócios maiores, ela precisa construir mais plataformas, etc. Não são só mais as refinarias, mas também obras de exploração e produção de petróleo, e começa a brilhar os olhos de políticos. O inquérito que apura a corrupção na Petrobras Distribuidora foi enviado à Justiça. Segundo a Polícia Federal, o inquérito está incompleto. Hoje seria feita a acariação de 3 acusados. Geraldo Magela e Geraldo Nóbrega, 2 acusados no inquérito que apura a corrupção na Petrobras Distribuidora, não foram à Polícia Federal para a acariação. Apenas o general Albérico Barroso Alves, ex-presidente da empresa, compareceu. 20 minutos depois, ele foi embora sem falar com os jornalistas. Um dos primeiros casos que foram parar nos jornais foi justamente durante o governo Sarney, né, que foi chamado o escândalo BR. Um deles, nomeado pelo José Sarney, era um amigo do José Sarney, compadre do José Sarney, um general chamado Albérico Barroso, e ele era diretor da Petrobras e acumulava a presidência da BR Distribuidora. Funcionários denunciaram para a imprensa um esquema de corrupção que estava acontecendo, acobertado por esse diretor. Se por acaso alguém nomeado por mim, quando assumi há cerca de 3 meses, repito, tivesse acumpliciado com irregularidades que já vinham sendo praticadas, será devidamente punido. O presidente da Petrobras, na época, ligou para o presidente José Sarney e pediu a cabeça desse general, dizendo que com ele não poderia trabalhar, porque eles tinham criado uma comissão interna lá de apuração e descoberto que aquilo era realmente verdade. O José Sarney atende o telefone e diz para aquele presidente, na época um engenheiro químico, Armando Guedes é o nome dele, e o José Sarney diz a ele: olha, eu não demito amigos. O Luiz Otávio da Mota Veiga, ele foi o primeiro presidente da Petrobras nomeado pelo presidente Fernando Collor de Mello. Ele fica menos de um ano na empresa e ele sai atirando, né, no governo, dizendo que ele tinha sido pressionado a fazer negócios contrários aos interesses da Petrobras, danosos à Petrobras. Por quem? Por um amigo do presidente Fernando Collor, que tinha sido chefe de campanha dele, né, financeiro da área da campanha do Fernando Collor, que era o PC Farias. O presidente da Petrobras, Luiz Otávio da Mota Veiga, pede demissão. Hoje acabei de ligar para o presidente da República, falei com o embaixador Marcos Coimbra e pedi demissão do cargo de presidente da Petrobras. O que o PC Farias queria? O PC Farias ficou assediando o Luiz Otávio da Mota Veiga a fazer um ótimo negócio para um outro amigo dele, o Canhedo, que se tornou dono da VASP. Pediu a intermediação do amigo do presidente, Paulo César Farias, nessa operação? Doutor Paulo César Faria é meu amigo de 20 anos, não tem nada a ver com esse caso. Eu falei com ele ligeiramente, en passant, e tenho certeza que ele não tem nada a ver com essa história. O pedido de empréstimo que a VASP fez à Petrobras foi divulgado pelo ex-presidente da estatal, Luiz Otávio da Mota Veiga, na sexta-feira passada, quando pediu demissão do cargo. O ex-presidente da Petrobras revelou a proposta feita pelo Grupo Canhedo, proprietário da VASP. Era emprestar ao senhor Canhedo, pessoalmente, 40 milhões de dólares. De que forma? Emprestar em combustível? Eu diria 30 milhões em combustíveis e 10 milhões em dinheiro. Esquema PP.
PP. Era uma vez um grupo de 60 pessoas comandadas pelo ex-secretário de Assuntos Estratégicos Pedro Paulo Leone Ramos, o PP. Os senadores descobriram uma rede de negócios irregulares na Petrobras e nos fundos de pensão das estatais. Segundo o relatório, o esquema PP funcionava assim. O ex-secretário Pedro Paulo Ramos tinha um dossiê com nomes e referências pessoais de onde tirava as indicações que fazia para os postos chaves na Petrobras e nos fundos de pensão. Segundo o relator, o ex-secretário nomeava, pressionava e demitia quem não aceitava participar do esquema. No meu depoimento, demonstrarei que tudo que foi veiculado de maneira torpe é falso e astuciosamente montada. E me pergunto, onde é que vamos parar? O deputado Vander Loubet é o 5º parlamentar a responder processo no Supremo na Operação Lava Jato. A denúncia afirma que Loubet recebeu propina em troca de apoio político a dirigentes da BR Distribuidora, que fossem coniventes com o esquema de corrupção. A acusação diz que a propina era repassada por Leone Ramos, ex-ministro do governo Collor, que também vai responder a processo. O advogado de Pedro Paulo Leone Ramos afirmou que não houve repasse de dinheiro do cliente para pessoas ligadas a ele, que Pedro Paulo não integra esquema criminoso e que ele é amigo pessoal do cunhado de Vander Loubet, para quem fez um empréstimo. Um amigo meu... Olha que dá processo esse Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse, olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro, hein? Imagine, roubam superfaturamento aí. Eu estou quieto. É a maior quadrilha que já existiu. Os diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras, resolveram me processar por $100 milhões. Em 99, quando começa o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, entra o Felipe Raisto, que era um economista que tinha bastante experiência no setor público, mas também tinha no setor privado, e não era da área de petróleo. Vira uma briga com o presidente anterior, que também era do governo Fernando Henrique. Ele cancela contratos fechados no período anterior do João Renault. Durante o período do João Renault, teve uma grande suspeita de irregularidades também da Petrobras com uma empresa chamada Marítima na época, que prestava serviços ali offshore, né, de mergulhadores, etc. E depois começa a ganhar licitações para construir sondas de perfuração, plataformas de petróleo. Foi essa empresa, inclusive, do período João Renault, que encontra e reforma aquela P-36, que explodiu e afundou, mas ela afundou no período já do Felipe Raisto. Nestor Cerveró é engenheiro químico e entrou na Petrobras em 1975. Foi assessor da presidência para o desenvolvimento de novos projetos, diretor-gerente de termoelétricas e chegou à área internacional em 2003. Foi transferido para a direção da BR Distribuidora no ano de 2008. O ex-diretor responde a processo por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Cerveró recebeu propina em 2 contratos de construção de navios usados na perfuração em águas profundas. O pagamento de $40 milhões foi relatado por Júlio Camargo, que atuou como consultor da empresa Toyo Setal. Nestor Cerveró também foi citado pelo ex-diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa. Ele disse que Cerveró recebeu propina na compra da refinaria de Pasadena em 2006 nos Estados Unidos. Paulo Roberto Costa era funcionário de carreira da Petrobras. Foram 35 anos. Foi gerente de áreas importantes. Em 2004, assumiu a diretoria de refino e abastecimento e passou a controlar o segundo maior orçamento da companhia. Só em 2011 foram 27 bilhões de reais. Na gestão dele, a estatal aprovou projetos considerados polêmicos, como a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos e a construção de refinarias que nem saíram do papel no Maranhão e no Ceará.
Em 2012, quando Graça Foster já era a presidente da estatal, Paulo Roberto Costa perdeu o cargo e decidiu se aposentar da Petrobras. Mas não se afastou do ramo. Ele abriu uma consultoria aqui no Rio de Janeiro e manteve projetos ambiciosos na área do petróleo. Paulo Roberto Costa, da área de abastecimento, foi preso em março. Ele confessou o recebimento de propina e fez um acordo de delação premiada para contar o que sabe em troca de uma possível redução da pena. Hoje cumpre prisão domiciliar no Rio. Segundo a investigação, a ligação entre as empreiteiras e a Petrobras era feita por Renato Duque, preso hoje no Rio de Janeiro. Ele foi diretor de serviços e engenharia entre 2002 e 2013. Coordenou importantes licitações na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, que está sob suspeita de superfaturamento. A polícia investiga contratos que somam mais de 59 bilhões de reais. A justiça decretou o bloqueio de quase 720 milhões de reais em bens de 36 investigados por formação de cartel, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Durante as investigações da Lava Jato, delatores contaram que diretores de áreas estratégicas da Petrobras eram escolhidos pela ligação que tinham com políticos e partidos. O Zelada substituiu Nestor Cerveró, outro ex-diretor que está preso, em 2008, por indicação do PMDB. Segundo os investigadores, existem indícios de que ele recebeu propinas extraídas de contratos da Petrobras. Jorge Zelada foi diretor da área internacional da Petrobras entre 2008 e 2012. Ele foi citado na delação do ex-gerente Pedro Barusco como um dos diretores da Petrobras que receberam propina. O Ministério Público também suspeita que Zelada recebeu dinheiro em contratos de fornecimento de navios sonda. Certamente é um fator que nos revolta muito. Não há do nosso meio ninguém que não tenha se revoltado de alguma forma ou de outra, colocado isso como um ato inaceitável, sob qualquer hipótese, dentro do processo Petrobras. Infelizmente isso aconteceu, nós estamos aqui para continuar trabalhando, para continuar essa vida da Petrobras como ela de fato é e sempre deveria ter sido.